Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço dedicado do Grupo Aratu para discutir questões da cidadania, da sociedade, e todas essas passam pela política. Hoje a gente tem aqui um representante da Jovem Política, um representante da Câmara de Vereadores de Salvador, que atua muito nas áreas de educação, de saúde e, sobretudo, visitando os bairros para saber as demandas da comunidade. Eu estou falando de Daniel Alves, que é publicitário, ele é administrador, ele é pai de Felipe e de Davi e também é vereador pelo PSDB. Seja bem-vindo, Daniel. É um prazer conversar com você. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. De todas essas referências, a melhor é o pai de Davi e de Felipe. Pai de Davi e de Felipe. Esposo de Marina? Dona Marina, exatamente. Dona Marina, que também está assistindo aqui o nosso Linha de Frente. Daniel, eu queria começar com uma questão assim mais, digamos, curiosa, que é seu nome. Você é homônimo de um ex-ídolo do futebol, um baiano que se tornou no futebol uma principal referência em títulos, mas que se envolveu num crime, foi condenado por esse crime, está tentando recursos para a condenação dele e que tem o mesmo nome que você. Isso você acha que atrapalha alguma coisa, já que a gente vai chegar até numa campanha eleitoral aí nos próximos meses? Pablo, eu tenho feito, junto com algumas pessoas, esse questionamento. Na campanha passada, eu tive uma vantagem porque eu associava o nome, era melhor para a pessoa não esquecer o meu nome, né? Mas eu não acho que isso me trouxe nenhum voto a mais por eu ter um nome parecido, né, igual ao do ex-jogador Daniel Alves. Ao mesmo tempo que eu também acho que isso não vai me tirar nenhum voto, porque por mais que a associação seja do nome, mas a associação não traz nenhum tipo de relação com o jogador, nem as pautas, né? Então eu não acredito que isso vai me trazer, como o nome já está estabelecido, eu fazer uma mudança do nome, eu suprimir o Alves, poderia sim trazer algum tipo de, mas o meu candidato é Daniel Alves, não é Daniel, né? Até porque na eleição passada existia um outro, infelizmente que faleceu durante já essa legislatura, mas por isso que eu não pretendo mudar o nome inicialmente. Entendi. Então vamos falar sobre o seu mandato. Tem sido bom, assim, uns quase 4 anos de mandato. Qual o saldo, qual o balanço que você faz da sua trajetória na Câmara de Salvador? Eu avalio muito positivamente. Eu, né, junto com algumas pessoas também, a minha equipe, meus eleitores, a gente faz essa avaliação interna. E eu tenho, graças a Deus, feito um trabalho reconhecido. Eu tenho apresentado propostas, tenho tido uma relação muito boa dentro da Câmara Municipal. Fui, se eu não me engano, um dos que mais aprovou projetos no ano passado. Eu faço sempre uma ressalva porque eu não acho que quantidade de projeto apresentado representa a qualidade de projeto apresentado. Então, os meus projetos eles sempre se baseiam com pesquisa, se baseiam com a opinião de várias pessoas, porque não é a visão de uma pessoa apenas que pode fazer um projeto de lei. Eu sempre falo que a lei ela não exclui ninguém, ela inclui todo mundo, então a gente não pode pensar pela exceção, a gente tem que pensar pelo que é o normal. Então, eu tenho apresentado projetos de lei, dentro das minhas bases eleitorais, eu tenho feito um bom trabalho representando, porque o vereador, quando ele começa a fazer o trabalho de vereador, nos seus bairros, nas suas comunidades, é muito de trazer, né, e brigar dentro do executivo, dentro da prefeitura, para você trazer as melhorias, as benfeitorias para o bairro. Então, graças a Deus, tudo tem caminhado corretamente e eu estou muito satisfeito, né? Pode fazer mais? Pode, mas o próprio sistema legislativo, ele é um sistema mais de debate, né? Ele não é um sistema de execução rápida. Mas dentro de todas essas questões eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. Aí fazendo uma avaliação, eu como contribuinte, como cidadão, olhando as propostas que você colocou no seu mandato, eu percebo que você tem muita associação com a área de educação, também com a área de geração de empregos, de empresários, as comunidades, as reivindicações que as comunidades fazem, mas principalmente com a área de educação, zelando pela boa educação, tanto na rede privada quanto na rede pública. Eu estou percebendo certo? Você, como administrador e como publicitário, focou também na educação? Foquei. A educação ela é fundamental, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade. E eu vi um movimento em Salvador que aconteceu com as universidades, que está acontecendo com as escolas particulares, por exemplo.
que é grandes grupos de investimento comprando as nossas escolas particulares tradicionais. À uma primeira vista, desculpe, à uma primeira vista, a gente tem a impressão que um grande grupo de investimento vai chegar aqui, vai impulsionar ainda mais a educação. Só que eu, olhando para o que aconteceu com as universidades, eu tenho minhas dúvidas, Daniel. Eu gosto muito de representar os empresários também, acho que a geração de emprego, ela não pode ser gerada pelo Estado, ela tem que ser gerada realmente pelo privado. Só que tem três setores especificamente do privado que a gente tem que ter uma atenção maior, que é saúde, educação e segurança. Porque essas impactam diretamente na sociedade. Uma escola, quando você escolhe uma escola para seu filho, você tem vários fatores que você está levando em consideração. Você está levando em consideração que ele já tem uma relação com os colegas, a proximidade muitas vezes de casa que facilita no dia a dia se ela tem uma boa educação, não é só a boa educação que conta. E essa questão das universidades que trouxeram esses grupos de investimento mostrou que eles focaram muito mais na geração de lucro, que é o objetivo. O grupo de investimento ele tem um objetivo, ele tem um principal objetivo que é o lucro, né? Tudo faz parte, o empresário também pensa no lucro, mas quando você compara com os educadores anteriores, eles tinham uma preocupação muito grande com qual ensino ele vai passar. Eu, quando fiz o projeto de lei sobre o material didático, que permite a reutilização dele, porque as escolas particulares, boa parte delas que foram compradas pelos grupos de investimento, não permite que um irmão utilize o material do outro irmão. É bom até a gente pontuar isso aqui, isso é que o vereador está falando é muito importante. Muita gente que está com filho matriculado numa escola particular, dessas de grande porte, que atendem uma grande parte da população, reclama que não pode usar o material, um primo, um irmão mais novo, um colega de condomínio, porque a entidade quer que o material seja renovado. É isso mesmo que está acontecendo. E você procurou mudar isso aí? Exatamente. Na minha época, eu acho que na sua também, a gente apagava. Você apagava, ou então a mãe falava, olha, não risque muito porque seu irmão vai utilizar ou eu preciso passar para outra pessoa. Isso era natural, né? Porque o foco principal, não que a escola não possa ganhar dinheiro de outra forma, mas o foco principal sempre foi o ensino, na mensalidade. Essa era o foco principal e por isso foram criadas regras, né, para a questão da mensalidade da escola. E esses grupos de investimento começaram a criar novas formas de gerar uma receita, mas trazer um custo para os pais e para os alunos. E essa forma não é uma forma correta de se fazer, né? Olha, agora que você está aqui, você obrigatoriamente tem que comprar o material todo ano. Falta a boa-fé e na relação do consumidor, o ponto principal é a boa-fé e a equidade entre os dois. Você não pode estar com um tendo vantagem sobre o outro. E foi por isso que eu baseei. Essa demanda veio de uma escola particular, um grupo de pais que foram no Ministério Público falar sobre o aumento do material que quase dobrou de preço de um ano para o outro e a não possibilidade de reutilização. Disso eu consultei diretores de escola, disso eu consultei donos de escola, coordenadores pedagógicos para fazer o projeto de lei que falava sobre essa questão do material. Tem uma coisa também, Pablo, sobre o material que uma pedagoga, né, uma diretora de uma escola me trouxe, sobre a importância do material ser regionalizado. Porque nós aqui no Nordeste, nós temos uma colonização, uma história de escravidão, né? Quando você vai para o Sul, você já tem dos bandeirantes, você já tem da colonização italiana, da colonização alemã. Quando você vai para o Norte, você já tem uma questão indígena muito forte. E a história e o desejo de todos nós, seres humanos, é de querer buscar os nossos antepassados. Até porque os nossos antepassados, a nossa história, foi quem definiu como nós estamos hoje. Então, uma preocupação que eu não tive como colocar isso na lei, a preocupação é quando você tem grandes grupos de investimento comprando escolas no Brasil inteiro e você termina focando em um material, porque barateia o custo, e que isso também não vejo nenhum problema, mas quando você barateia, eles vão terminar focando na história de onde traz mais retorno, que é o nosso sul do país, o sudeste do país. Então,
nossa história, não que ela não seja colocada nos livros, mas nacionalmente o 2 de julho para a gente tem uma importância muito maior do que o 2 de julho para o restante do país. Exato. Muitas outras regiões não sabem do 2 de julho. Né? Assim como tem questões no norte que a gente não traz para a gente. Então, essa preocupação com o material didático não é uma simples escolha de qual livro. Existia essa pesquisa de qual material didático se adequava mais à região que a escola estava inserida. Então, são muitos aspectos. A educação ela é muito delicada, ela tem um impacto muito grande, a gente não pode esquecer dos nossos antepassados, a gente não pode esquecer da nossa história. E eu espero que isso, né, aí tem que ser o MEC, né, determine como isso pode acontecer para a gente não ter um modelo padrão para o país inteiro. Então, a lei, do jeito que ela foi escrita por você, por sua equipe, e do jeito que ela foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis, a lei, do jeito que está, ela determina que pode ser usado sim, pode ser reutilizado o material didático. Tem prazo para isso? Como é que vai funcionar? São 3 anos. Esse prazo foi estabelecido até em negociação com algumas escolas, porque 3 anos é o tempo suficiente que você possa estar fazendo uma renovação do conteúdo programático do material. Caso tenha, até numa dessas discussões, eu falei, mas a história antepassada não tem nenhuma mudança. Né? E caso tenha, é uma coisa que numa apostila você termina resolvendo pontualmente. Naturalmente, se você for trazer para uma modernidade, uma atualidade, você tenha uma dinâmica maior do material. Mas a matemática ela não muda, né? Ela pode aperfeiçoar, mas ela não tem uma mudança significativa até 3 anos. Então, não foi do nada que surgiu essa proposta de 3 anos. Foi, de fato, esses coordenadores pedagógicos, diretores, porque inicialmente eu tinha proposto 5 anos na hora que eu estava fazendo o rascunho da lei. E eles me trouxeram que 5 poderia ser demais, que o ideal seria 3 anos. Perfeito. Aí vem uma outra etapa. Foi sancionada a lei, agora vem a etapa de ela ser cumprida, né? Que muito provavelmente algumas escolas, alguns estabelecimentos podem criar dificuldades. Nesse caso, o cliente, o pai de aluno que se sinta lesado, pode te procurar. Como é que a gente pode fazer essa lei ser cumprida de fato? O que é que eu recomendo, tá, Pablo? Eu legislo. Existem órgãos como o CODECOM, como o PROCON e o próprio Ministério Público, já que é coletivo, que é os órgãos corretos de você procurar. Caso você se sinta lesado, você tem uma lei que ampara, inclusive, para você acionar judicialmente a escola. Me procurar, eu tenho como ajudar nessa interlocução com esses órgãos, mas, de fato, são os órgãos de fiscalização que têm que estar em cima das escolas. Esse foi o primeiro ano. Eu fui ao CODECOM, né? Vários pais registraram as ocorrências no CODECOM e deram entrada também no Ministério Público. O processo está caminhando devagar e as escolas não têm pressionado muito com relação a isso. Eu acho que em algum determinado momento elas vão ter que se adequar, né? Até porque os pais estão realmente determinados, porque se sentem lesados. Na hora que eles escolhem a escola do filho, não tinha essa variável que às vezes chega a ser mais de que 10% da anuidade, não é da mensalidade não, da anuidade. É praticamente uma outra mensalidade. É praticamente uma outra mensalidade, exatamente. As escolas, pelo que você pesquisou, as escolas chegam a ser beneficiadas economicamente com a venda desse material didático? Chegam. Oficialmente eu não tenho nenhum documento, mas o que foi relatado é que uma parte desse valor do material que é pago às editoras, elas retornam para a escola em contratos que existem. Inclusive, esses contratos determinam a quantidade de material comprado anualmente. Então, sim, é um contrato bem delicado que tem que por mais que sejam entre 2 entes privados, impactam na sociedade de uma forma muito grande. Aí você falou uma coisa que já me chamou a atenção para um questionamento, que não é só meu, vai ser um questionamento de muitas pessoas. Eu conheço você, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você tem uma pegada mais liberal. Economicamente, você gosta do mercado livre, das pessoas, das entidades do mercado se autorregularem. Por que que um vereador, no poder público, chega nesse ponto de tocar em questões da relação de consumo privado? Eu já tive um pensamento muito liberal e tenho diminuído esse pensamento liberal porque eu acho que chega um determinado... Eu acho que o mais importante de tudo
é a autorregulação. É o jornalismo se autorregular, é o mercado de educação se autorregular, porque eles que são os maiores beneficiados e impactados. Então, galera, eu não gosto quando o Estado entra num segmento para fazer a regulação. Só que em determinados momentos é importante que o Estado entre, porque não existe um equilíbrio entre os fatores. Então, nessa questão da educação, eu acho que existe um desequilíbrio, porque são poucas escolas, então não existe uma ampla concorrência. São poucas escolas particulares de grande porte que estão, de certa forma, como aconteceu com as universidades, né, sendo compradas por grupos de investimento que têm padrões de administrativos, gerenciais, muito parecidos. Então, nesse momento, foi quando eu achei necessário entrar com um projeto de lei para, de fato, falar, ó, vocês têm que sentar para ser mais, para ter algum tipo de diálogo, né? Porque às vezes você não tem um diálogo com o pai é o maior interessado, é o consumidor. Escola, diferente de restaurante, diferente de hotel, diferente de loja, você não gostou de uma camisa aqui, você não compra mais naquela loja, né? Aquele consumo é instantâneo. O investimento que você faz numa escola, ela dura 10 anos, 12 anos, né? Você não vai ficar trocando seu filho de escola de ano em ano. Então, por isso que em alguns segmentos, né, e em algumas situações, é importante uma regulamentação vinda do Estado. São os segmentos mais sensíveis mesmo para a população, educação, saúde, segurança. Realmente não dá para ser total livre mercado em segmentos como esse. Você mencionou um outro segmento, que é o segmento de restaurantes, que aqui em Salvador especificamente emprega muita gente. Eu vejo que você acompanha esse dia a dia dos empresários. Você, inclusive, já trabalhou no setor. Depois da pandemia, a gente está conseguindo retomar aquele patamar que tinha antes? Pablo, não. O segmento de bares e restaurantes, ele vem, eu fui presidente da Brasel, né, da Seccional Bahia, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E desde antes, um pouco da pandemia, a gente já vem caindo. A inflação dos alimentos, né, porque quando alguém fala da inflação, são vários indicadores, é o combustível, é o alimento, né, são várias coisas, é a energia elétrica, que vem para aquele indicador único que é a inflação, que todo mundo fala, a inflação deu tanto. Só que, muitas vezes, essa inflação é puxada pelos alimentos, né? Você deve lembrar, muitas vezes, o tomate puxou a inflação. O tomate é o melhor indicador de como o tomate e a cebola, enfim, né? Porque eles pegam itens e eles fazem uma inflação geral. No segmento de bares e restaurantes, essa inflação dos alimentos jogou lá para cima. Então, as margens foram diminuindo gradativamente. Quanto mais você tem o custo do alimento subindo, as bebidas vieram subindo também, seja por imposto ou seja realmente pelos insumos, e você veio achatando a margem dos restaurantes. Quando chegou na pandemia, aí foi um massacre. Você teve vários restaurantes que não conseguiram sobreviver porque você teve um determinado momento que você foi obrigado a fechar. E mesmo que você ficasse aberto, você não conseguiria vender porque ninguém iria. Então, ele continua, né? Depois da pandemia, de fato, melhorou um pouco, mas você já vinha com um processo histórico. E hoje são poucos os restaurantes, né? Todo dia você vê que um restaurante tradicional está fechando, e hoje são poucos os restaurantes que, de fato, conseguem ter lucro, que é o objetivo principal, não é se manter, né? Você precisa ter lucro, e crescer, e ampliar, e contratar mais pessoas. Então, não vejo, a curto prazo, a gente tendo, dentro do segmento de bares e restaurantes, uma melhora para o empresário. E o que é lamentável porque, entre outras coisas, emprega muita gente, né? E a culinária, a gastronomia aqui baiana de Salvador tem referência nacional que pode virar um polo também, né? A gastronomia é um dos pontos do turismo que atrai, né? E a Bahia, ela é um polo fortíssimo da gastronomia. Você tem excelentes restaurantes, às vezes que eu vou em São Paulo, eu digo que não deixa nada a desejar. A gente tem uma questão regional, tradicional, histórica, né, de ingredientes que são muito nossos mesmo e que quando chega aqui encantam as pessoas.
mas, infelizmente, o ramo de restaurantes não é o ramo de alimentação como um todo. Tem caído e tem entrado outros players, né, no segmento, como é o caso das empresas de aplicativo, hoje dominada pelo iFood, né, pela Rappi, pelo que são os aplicativos que mais dominam o mercado, onde muitas vezes eles chegam a ficar com 26% da venda total. Então, uma margem. E é natural, nós somos consumidores, eu mesmo adoro pedir comida e vou direto pelo aplicativo, né? Então, diminui mais ainda, além da inflação, diminui mais ainda a receita dos estabelecimentos, que em algum determinado momento eu espero que resolva. Tomara. Estamos conversando aqui hoje com o Daniel Alves, vereador em Salvador, administrador publicitário, também já trabalhou no setor de gastronomia, já foi gerente de estabelecimento, tem conhecimento de vários segmentos para nos ajudar a entender a problemática da capital baiana. Voltando um pouco para a educação, eu queria mencionar um projeto de lei que eu vi de sua autoria e eu acho que vale a pena explicar melhor. Como é a relação que você estabeleceu de 2 irmãos poderem ser matriculados na mesma escola, para facilitar a vida de uma família? Esse projeto ele inclui tanto as escolas particulares e principalmente as públicas. Quando você faz a matrícula do seu filho, né, principalmente na rede pública, você vai onde tem a disponibilidade de vaga. Então, acontecia em algumas situações de um filho estudar em uma escola e um outro filho estudar em outra escola. Então, ele só cria um critério de preferência, né? Ou seja, se você tem um filho em uma escola e esse outro filho vai entrar, ele tem prioridade sobre outras crianças que não tenham um irmão na escola, porque facilita a vida de todo mundo. E é justo. Facilita a vida da escola, né? Porque vão ter dois filhos no mesmo local, são os mesmos pais. Facilita a vida principalmente da família, que não precisa levar o filho para um lugar, depois para outro lugar. Muito bem. Mais um projeto de autoria de Daniel Alves, que está aqui conosco, conversando sobre as questões da cidadania, as questões de Salvador e as questões da política, que é um tema que a gente tem que tratar. Estamos a poucos meses do início oficial da campanha para as eleições municipais, só que extraoficialmente a movimentação já é grande, fechou a janela partidária, você faz parte de um partido de nome nacional e que tem muita representatividade aqui na capital baiana. Aliás, o presidente da Câmara é do PSDB. Qual a expectativa do PSDB para esse pleito, manter a quantidade de vereadores, aumentar? Como é que vocês estão trabalhando? O presidente Muniz, ele tem feito um excelente trabalho no PSDB. Ele não foi eleito pelo PSDB, mas em um determinado momento, logo no início, né, ele se desfiliou porque o PTB começou a querer fazer uma fusão com outro partido. Ele se desfiliou do PTB e o nosso, na época, presidente estadual, Adolfo Viana, chamou o presidente Muniz, do presidente da Câmara, Muniz, para fazer parte do PSDB. Nós elegemos 3 na eleição passada, que foi eu, a vereadora Cris Correia e Telcena. Agora temos o 4º, que é o Muniz, mas a nossa expectativa é que a gente faça de 5 a 6 vereadores dentro do partido. Agora, todo analista, todo especialista, o pessoal que faz cálculo, gente, tem cálculo, tem matemática envolvida em eleição. O pessoal diz, Pablo, vai ser eleição acirrada porque na última campanha tinha uma pandemia, o número de votos não foi tão alto, só que agora a circunstância mudou. Vocês já perceberam isso? Vai aumentar muito o coeficiente? Sim, teve uma diferença muito grande, porque mudaram algumas regras eleitorais. O que é que alguns partidos fizeram na eleição passada? Botaram vários candidatos de poucos votos para eleger um. E agora você diminuiu a quantidade de candidatos no partido, que antes eram 64, e agora são 44. Então, você tem uma quantidade menor de candidatos colocando o voto dentro do partido. Porque a distribuição das vagas na Câmara, primeiro ela é partidária. É bom explicar. Para depois ela ser dos vereadores. Primeiro se define quantas vagas cada partido vai ter, né, dentro da Câmara de Vereadores, que são 43 vagas, para depois você ter os mais votados dentro do partido sendo eleito.
Então, por isso que tem aquela questão que se fala, o puxador de voto. Né? O cara que tem uma votação muito grande, ele termina elegendo outros porque ele traz não sei quantos votos para dentro do partido e ele junta com os outros votos e ele termina, às vezes, elegendo 2 com a votação de 1. E foi excelente você falar isso, porque às vezes a pessoa, o eleitor, não entende. Eu votei num candidato, meu candidato teve 6 mil votos, não foi eleito e o que teve 3 mil, 4 mil foi. É por causa disso. Exatamente, porque às vezes no partido que o que teve 6 mil votos, elegeram só 2, porque ele não estava com um grande quadro de vereadores. Elegeram 2 e ele foi o terceiro. Já o outro que elegeu com 3 mil votos, ele foi o primeiro e todos os outros, muitos candidatos, tiveram uma votação de menor do que os 3 mil e conseguiu eleger esse. Então, a votação na nossa democracia, que ela é representativa, o que representa em primeiro lugar é o partido, depois os vereadores. E aí vocês estão numa nova realidade que, por exemplo, tem federação, não tem o partido só isolado, tem federações como PT, PV, PCdoB, que já estão trabalhando com outra lógica. Qual vai ser a lógica do PSDB nessa campanha? O PSDB tem nomes fortes, não vai ser um partido fácil. São nomes que trabalham bastante. Ela fez uma federação. O que acontecia antigamente, a gente voltando? Existiam as coligações, que juntava, perto da eleição, juntava 2 partidos para disputar aquela eleição. Em um determinado momento, falou, não está correto fazer coligação. Né? Cada partido tem que ter, como os votos, né, as vagas são do partido, cada partido tem que fazer o seu. E aí terminava que você tinha uma coligação em Salvador, uma outra em Lauro de Freitas, uma outra em Feira de Santana, então você não tinha uma questão ideológica bem definida. Como é que esse partido junta com esse? Né? Faz uma coligação com esse e a 50 quilômetros esse mesmo partido coliga com outro. Então, teve uma mudança onde foi proibida as coligações, não era mais permitida a coligação, que foi o que aconteceu na eleição passada. E depois, né, a eleição municipal passada, e depois, quando ficou uma quantidade muito grande de partido, de candidatos na rua, e aí se permitiu a federação. A federação agora ela vem nacional. Né? Se você tem, por exemplo, o PSDB fez a federação com Cidadania. Então, de Brasília até Salvador, Feira de Santana, em todos os lugares, esses 2 partidos têm que estar juntos. Tanto que em cada estado, em cada município, tem o seu presidente da federação e seu presidente municipal e presidente estadual. Porque agora, se você escolheu fazer a federação, tem que seguir por 4 anos. E assim a gente fez o PSDB com Cidadania. Então, a ideia realmente é que a gente tem nomes fortes. Você tem hoje, no partido, tem os 4 vereadores, né, que eu já citei. Você tem ainda Felipe Lucas, que veio para o PSDB. Foi vereador, não se elegeu e está voltando na campanha. Que é uma pessoa forte. Você tem Tia Jove, que é uma candidata da Igreja, da Assembleia. Você tem Carol dos Animais. Você tem... Isso do PSDB. Você tem Rodrigo Amaral, que são nomes que surgem fortes dentro do PSDB. Ao mesmo tempo que você tem nomes fortes no Cidadania, como Isabela, que foi candidata, na eleição passada também foi candidata a deputada federal. Você tem Lorival. Então, você tem nomes fortes que, com certeza, e o mais importante é um grupo, entendeu, Pablo? A gente tem um grupo forte, onde a gente conversa, onde a gente quer a eleição de todo mundo, que é o mais importante, né? Porque se você faz um grupo, o importante é que todo mundo, por mais que tenha os seus desejos pessoais, mas o desejo coletivo predomine dentro do partido. Falando sobre o partido, especificamente o PSDB, não mais a federação, recentemente eu pude entrevistar o presidente nacional do partido, o Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador, num evento que teve para a militância, para os pré-candidatos, no qual você estava presente e outros nomes importantes do partido estavam presentes. Sabe o que foi que eu achei? Eu vou dizer aqui, eu achei que a Bahia, junto com São Paulo e Rio Grande do Sul, na visão do presidente nacional, tem uma importância estratégica muito forte. Vou explicar. O líder da bancada é baiano, Adolfo Viana. O presidente estadual, o deputado Tiago Correia, estava lá muito prestigiado. Vocês, vereadores, também.
ficou a impressão que ele veio dar uma reforçada, uma injeção de ânimo e dizer, o presidente da Câmara estava lá, e dizer, olha, estou confiando em vocês para fazer uma bancada forte, para fazer prefeitos pelo interior. Você também ficou com essa impressão? Fico muito feliz também pelo trabalho do deputado Adolfo Viana. O que aconteceu com o PSDB e está acontecendo para mim nacionalmente. Você tem uma história do PSDB, a história lá de Fernando Henrique, a história na época do fim da nossa ditadura, né, onde você tinha um PSDB, PMDB, que eram partidos que surgiram ali um pouco depois, né, e o partido veio forte. Em um determinado momento, onde a gente polarizou durante algum tempo, o PSDB teve, de fato, uma queda na sua representatividade nacional. Em alguns lugares, a gente conseguiu, como é o caso da Bahia, que eu tenho mais propriedade para falar, você tem hoje um quadro de pessoas jovens que estão dispostas a fazer grupo, que vêm com uma política diferente, que vêm com ideais diferentes. E você vê o PSDB na Bahia crescendo bastante. Você vê prefeitos de grandes cidades, como é o caso de Juazeiro. Você vê hoje um deputado estadual pleiteando do PSDB, que é Pablo, seu xará, pleiteando ser prefeito e com grandes chances de ser prefeito em Feira de Santana. Pontuando bem nas pesquisas. Então, você vem com a chapa forte, um grupo forte, de fato, para implantar o que a gente acredita na nossa social-democracia, né? Da preocupação com o ambiente social, não menosprezando nunca a questão econômica, que é fundamental para dar toda a sustentabilidade. E assim aconteceu no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, também jovem, governador, tentou ali naquele momento ser presidente, né? Teve uma disputa ali, de fato um racha na época com Dória, e enfim, né? E aí você vê hoje um PSDB surgindo com a nova cara, né? Com diálogo, com boas intenções, né? De fato querendo trazer um debate e principalmente, Pablo, que a gente precisa deixar de fazer, polarizar com os extremos. É isso que eu ia dizer. Eu gostei da frase usada pelo presidente. Há vida inteligente fora dos extremos. É isso? É o caminho do meio que o PSDB busca? É o caminho do meio, que inclusive é uma questão budista muito importante. Uma questão budista, isso. Né? Questão do caminho do meio, que ele fala muito por não seguir os extremos, né? E aí nas histórias ele explica por que não o extremo. Mas o caminho do meio, ou centro, né? Que as pessoas pensam sempre em demonizar, mas não é o centro político, né? É o centro ideológico. O que um lado fala não é errado só porque esse outro lado fala, e não é certo só porque esse outro lado fala. E assim, no lado de cá. Hoje a gente vive na política questões ideológicas que são importantes para a nossa sociedade, mas muitas vezes superficiais. E o que a política não deveria estar entrando. Vou dar um exemplo. Discutir ivermectina, cloroquina, vacina, né? Em plena pandemia, o que é que um político que não é médico, seja ele presidente da República, seja ele o opositor do presidente da República, e você terminou transformando bandeiras ideológicas, onde quem tinha que estar discutindo eram médicos, eram biólogos, cientistas que deviam estar falando, discutindo em fóruns se faz efeito, se não faz efeito, quais são as consequências que a vacina traz, que não traz, qual o risco, porque risco qualquer vacina tem, mas o benefício é muito maior, né? Então, isso não é uma discussão. Depois que os técnicos debaterem, a gente pode chegar e trazer para a política e falar, olha, o raciocínio técnico é esse aqui. Então, isso vem acontecendo e vem tirando, talvez, grandes questões administrativas, que eu acho que é o mais importante. Quando você tinha lá atrás o debate, era eu sou a favor da privatização, eu sou contra a privatização, eu acho que a gente tem que ampliar trazer uma parte do recurso para projetos sociais. Esse é o debate moderado, esse é o debate do centro, esse é o debate que vira e fala, não é porque eu tenho que ajudar a Bahia, porque é o estado com maior índice de pobreza e de fome, que eu ajudando essas pessoas, não, eu estou cometendo isso porque o estado é ruim e é incompetente. Não, muito pelo contrário, não vamos discutir, vamos ajudar as pessoas, né,
mas vamos trazer a Bolsa Família, mas vamos debater também que é errado um estado como a Bahia ter mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Então, o debate ele tem que, não pode ser, a ideologia naturalmente está em nós, todos seres humanos, Claro. Mas o que a gente não pode ficar debatendo são coisas fúteis que não levam a nada do nosso dia a dia. Muito bem. E as questões técnicas que tem especialistas que debatem melhor do que os políticos. Então, o PSDB, graças a Deus, vem nesse caminho mais moderado de pegar o que for da dita esquerda ou da dita direita, né, de importante, de que a gente acredite que funcione e que a gente traga de fato para a política e acabar com esse discurso de baboseira, ideologia que só desperta e aumenta o ódio entre a gente. Como diria Buda, o caminho do meio é sempre o caminho do equilíbrio. E muitas vezes falta equilíbrio nas discussões políticas, ficam muito acirradas e sem substância, né? Sem consistência. Estamos aqui com o Daniel Alves, vereador, publicitário, administrador, e está falando sobre política e sobre as questões da Bahia. Mas antes de terminar, Daniel, tem um tema que fala a respeito da pré-campanha que está em vigor, que eu queria saber sua opinião. Pelas pesquisas atuais, a gente está gravando aqui em abril, o prefeito Bruno Reis ganharia a eleição em primeiro turno contra os oponentes dele, o principal dos oponentes, Geraldo Júnior, anunciado como candidato do governo do estado, Geraldo Júnior, que é do MDB, com apoio do PT. Você conhece bem política e sabe como é campanha. Muita coisa vai acontecer. O clima de já ganhou não prejudica um pouco nesse momento? Você está percebendo que Bruno Reis está nesse clima de já ganhou ou ele está querendo mostrar mais serviço ainda? Pablo, o Bruno está querendo mostrar muito serviço. Esse clima de já ganhou, na política, dizem que existem duas formas de você perder a eleição antes de começar. É o já ganhou e já perdeu. Interessante. O já ganhou e já perdeu, porque o já ganhou você se acomoda, e o já perdeu, se você não acredita em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. Bruno tem feito um trabalho muito forte em Salvador, tem feito um trabalho administrativo, tem feito um trabalho político, grandes investimentos, uma gestão econômica muito bem estruturada, o que permitiu ele fazer grandes intervenções na cidade. Ele tem trabalhado muito no aspecto social, ele tem também feito um trabalho de base política, partidária muito forte. Ele não tem uma rejeição muito grande da oposição, se você for pincelando aí, você vê que ele tem uma relação com grandes caciques da oposição dele também, né? O que não gera uma disputa mais forte, onde vai para o lado pessoal. Só que não existe o clima do já ganhou, né? Eleição é eleição, a gente ganha por um detalhe e perde por um detalhe. Bruno está colhendo os frutos de todo esse trabalho que ele vem fazendo, e por isso ele vem pontuando muito bem nas pesquisas. E não acredito que esse clima de já ganhou esteja predominando na nossa base, né, partidária e nosso grupo, que é o grupo de Bruno Reis. Eu acredito que a gente vai continuar trabalhando, né? Bruno costuma falar muito que a resposta dele não é na Câmara, não é na política, é no trabalho. O que ele puder fazer para trabalhar e para mostrar resultado, ele vai estar fazendo. E não para um dia, não descansa um dia. Então, não acredito que o clima de já ganhou está predominando. A gente está bem com os pés no chão, que é importante trabalhar o tempo inteiro e mostrar por que a gente quer continuar, né, administrando a cidade, o grupo como um todo. E com certeza, qualquer que seja a motivação, quando o político, na figura de uma autoridade, está trabalhando diariamente, com certeza é a população que vai sair ganhando. Conversamos aqui com o Daniel Alves, vereador de Salvador. Eu repito, Daniel, como administrador, como publicitário, como marido de Dona Marina, pai de Davi e de Felipe, aqui no Linha de Frente. Muito obrigado pela participação. Até um próximo encontro, Daniel. Obrigado, Pablo. Estou sempre à disposição dos seus convites e espero que seja em breve, não demore muito. Tomara. Um abraço a todos e até o próximo encontro.